Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, graça e paz. Estamos começando a nossa aula da Escola Dominical. Queria convidar os irmãos e as irmãs para abrirem a revista na lição 7, em 1 Coríntios, Maturidade e Tradição. O texto é 1 Coríntios, capítulo 11, do 17 ao 33. Ok? Peço que os irmãos façam essa leitura e aí nós vamos dar prosseguimento aí com a aula. Então, amados, hoje nós vamos falar sobre a importância da tradição. O que nós precisamos entender sobre tradição é que tradição, hoje em dia, está sendo remetida sempre a algo que é retrógrado, que é atrasado, a uma coisa que precisa ser superada. Toda vez que se fala em tradição, no contexto histórico, já está sendo sucateado ao longo dos anos. E no contexto eclesiástico, muito mais. Toda vez que a gente fala em tradição, a gente já logo lembra de tradicionalismo, a gente já logo lembra algum sentido negativo para a palavra. Quando, na verdade, a tradição, ela nada mais é do que um fundamento histórico que nos norteia para o que nós vamos viver hoje. Vale lembrar aqui aos irmãos queridos que estão acompanhando essa aula que a fé cristã, ela não teve início há meio século atrás. A fé cristã, ela começou lá no primeiro século, depois da ascensão de Jesus, quando surgiu os discípulos, eles formaram uma eclésia, uma igreja, e foram chamados dos do caminho, que Jesus se intitulava o caminho, a verdade e a vida. Então eles eram os do caminho. Posteriormente são chamados de cristãos, pequenos cristos, por causa dessa referência. E a partir dali, além dos apóstolos, os discípulos dos apóstolos e os discípulos dos apóstolos continuaram enfrentando questões doutrinárias, como nós trabalhamos isso na aula passada com o professor Livingston, questões doutrinárias, trabalharam questões heréticas, de heresias combatidas, produziram documentos que não têm a mesma autoridade do que a Bíblia, mas nos servem para que nós venhamos a entender como é que era o procedimento da igreja naquela época. Eu cito aqui somente um, que é o Didaquê. É um documento muito interessante para que os irmãos venham a ler e entendam como é que eram as réguas morais daquele povo naquela época. E eles instituíram esse Didaquê exatamente porque havia um motivo, né? Havia uma causa, havia um desejo por se ter um determinado tipo de regimento para regular as atividades dos cristãos dos primeiros séculos. Então, a palavra tradição em grego é paradosis, em latim traditio, e remete à ideia de transmissão, de passar adiante aquilo que se recebeu, né? Então, esse passar adiante é o que nós estamos tratando aqui. Se nós não temos ideia de onde nós viemos e daquilo que nos precede como igreja, como instituição, como corpo de Cristo, nós estamos fadados a repetir os mesmos erros do passado. Nós temos trabalhado muito isso nos sermões aí na igreja, né? Como que o desconhecimento do passado nos leva a repetir os mesmos erros que a igreja do passado cometeu também, né? E voltar a questões que em concílios passados da igreja também foram resolvidas. Ou seja, quando nós desconhecemos essa história que nos precede, essa tradição, nós estamos fadados a repetir erros. E veja, nós observarmos os relatos bíblicos, nós vamos ver que os erros dos heróis da fé estão registrados, dos personagens estão registrados.
Por quê? Para que nós venhamos a observar aqueles erros e cuidar para não repeti-los. Por isso que estão registrados na história. A Bíblia não é uma história de homens perfeitos, de mulheres perfeitas, não, é de pessoas imperfeitas. E essas imperfeições estão registradas para relatar que os homens do passado também eram seres humanos, passíveis de todo tipo de corrupção, assim como nós também somos hoje. Ou seja, nós não podemos achar que nós seremos infalíveis, mas nós podemos aprender com os erros dos outros. Nós podemos aprender com o que veio antes de nós. Então, no texto que os irmãos leram, nós vemos a forma como Paulo lida com a comunidade de Corinto diante das polêmicas, heresias, imoralidade. O livro de 1 Coríntios é praticamente um livro de admoestação, é um livro de repreensão àquele povo, porque aquele povo estava muito fora dos padrões de igreja e da palavra de Deus. Ele diz heresias, imoralidade, principalmente ofensas pessoais, e mostra a sua maturidade, Paulo, e indica o valor da tradição no ministério. A tradição, o autor diz, olhar para trás a fim de não se perder ao longo da jornada, é uma das marcas da religião judaica, da qual o apóstolo Paulo era herdeiro. No texto bíblico, para a nossa lição, ele rememorou a tradição para educar a igreja quanto à comunhão na celebração da ceia do Senhor. Ou seja, como é que Paulo usa aquela situação para exortar a igreja? Como é que ele usa aquela situação? Ele lembra do passado, fala, gente, lembra do que nos foi deixado. Na hora de repreender alguém para que volte-se ao caminho correto, para que volte à ortodoxia, né? Para que volte à lei correta, o que a gente faz? A gente lembra do passado. Opa, peraí, o que nos foi deixado? O que nós temos de documentos que podem nos assegurar a tradição, a doutrina, a fé da forma que nós conhecemos hoje? Amados, é absurdo pensar que um cristão comum ele vai ler todos os documentos históricos que o precederam. Isso é um trabalho de acadêmicos, né? Isso é um trabalho de pessoas que estão no campo ali da teologia, da pesquisa, do estudo bíblico. Mas nós, graças a Deus que nós somos uma igreja, que nós somos um corpo, que existe muito trabalho que nós não precisamos fazer. Já está pronto para nós. Através da boca de comentaristas bíblicos, de professores, de pastores, que têm que prezam pela palavra. Então, nós não precisamos revisitar todos os documentos. Se você puder fazer isso, é bênção. Vai ser muito bom para a sua vida, eu tenho certeza. Mas você não precisa fazer, porque já existem pessoas que fizeram esse trabalho para você. Então, você pode ter acesso à boa tradição da igreja, você pode ter acesso aos nortes da igreja através desses canais, desses intermédios. Ou seja, o que nós precisamos entender é que toda vez que a gente fala de tradição, de doutrina, a gente fala de estudo bíblico, na mente de alguns irmãos pode ficar assim, ai meu Deus, eu vou ter que passar horas estudando, eu não tenho tempo para isso. E você não precisa ter. É só você consultar o trabalho das pessoas que fazem isso por você, para que você possa obter um entendimento bíblico claro. E sobre o que você não entende, o melhor a fazer é ficar em silêncio. Dizer, vou pesquisar, vou procurar saber, e aí depois eu volto para me posicionar. Né? E aí o que é engraçado, é interessante a gente considerar, como diz aqui no estudo, como é que a comunidade de Corinto se reunia para celebrar a ceia. Né? Ele diz que fazia-se uma mesa, porque vale lembrar que a ceia do Senhor, nos tempos da igreja primitiva, ela era literalmente uma refeição. Né? Tanto que o mandamento de Cristo é esse: toda vez que vos reunirdes para comer e beber, lembrem de mim.
Então era uma refeição comunitária e os membros da igreja participavam daquela refeição. E como os irmãos leram no texto, o que acontecia? Cada um, os que moravam mais perto, chegavam antes, comiam e iam embora. E os que chegavam depois, que moravam mais longe, chegava lá e às vezes não tinha comida. Olha que situação, irmãos. Olha que situação desagradável, né? Situação individualista, ególatra, né? E o apóstolo Paulo diz, irmão, você não tem casa onde comer? Vocês não podem comer antes de sair de casa para quando chegar, esperar todo mundo, para que todo mundo possa comer junto, porque esse é o sentido da coisa. É uma coisa comunitária, é uma coisa que envolve todo mundo. Não é uma coisa que você vai, eu faço aquilo e depois o irmão faz lá. Não, é uma coisa de comunidade. Inclusive, a palavra grega para para a ceia do Senhor usada é Eucaristia, que significa comunhão. Não só comunhão com Deus, mas comunhão com o irmão. Porque ele diz, aquele que. Cada um que vai tomar a ceia tem que se examinar, porque senão toma a ceia indignamente. E a ceia é para ser partilhada. Jesus, quando teve a ceia com seus discípulos, ele teve em conjunto, estavam todos os discípulos dele juntos. Ou seja, é algo para ser feito em comunhão. E as comunidades judaicas, sobretudo, elas tinham esse costume de sentar-se à mesa com quem era íntimo. Os ímpios, né, os coríntios também tinham esse costume. Não era algo alheio a eles. Mas eles não estavam cumprindo aquilo. Né? Então, as divisões que brotaram na igreja de Corinto foi o que fez com que essa comunidade tirasse a prioridade da ceia. E aí está uma coisa que nós precisamos ter atenção. As nossas picuinhas, os nossos problemas entre a comunidade, as nossas rusgas, os nossos problemas nas nossas relações pessoais com os irmãos, afetam no nosso entendimento espiritual das coisas de Deus. A partir do momento que nós temos algo contra o nosso irmão, Jesus já nos advertiu, a partir do momento que esse reino se divide, ele passa a não subsistir mais. Então, às vezes os irmãos pensam assim, não, meu relacionamento com Deus está uma maravilha, mas eu não falo com aquele irmão direito, não falo com aquela irmã direito. Amados, temos um problema. Porque, segundo o que Jesus nos ensinou e o que nós estamos vendo no nosso estudo e na palavra de Deus, não tem como nós dissociarmos as duas coisas. Elas andam juntas. A comunhão com os irmãos e o relacionamento com Deus andam juntos. Porque no céu, né, não sei se os irmãos sabem, mas nós não vamos estar sozinhos. Nós vamos estar todos nós lá reunidos. E como é que vai acontecer de nós estarmos lá reunidos com o coração limpo, com os olhos enxutos de toda lágrima, se nós aqui na terra temos dificuldades ou não temos nenhum relacionamento com o irmão da nossa comunidade de fé? Então, o alerta é esse, para que nós venhamos a entender que o nosso relacionamento com os irmãos está diretamente relacionado ao nosso relacionamento com Deus. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 20 do capítulo 11, ele afirma, perdoa, irmãos, não é a ceia que vocês estão comendo. Não é a ceia do Senhor. Por quê? Porque tem partidos entre vós. Não é a ceia. Ele diz, porque a ceia é algo que é para ser feito conjunto. Ou seja, não adianta nós cumprirmos um dever religioso pura e simplesmente se o nosso coração, se a integralidade do nosso ser não está envolvida naquilo. Ah, eu fui lá, tomei a ceia. Ah, então eu estou bem. Não, mas peraí. Você tomou a ceia em comunidade? Você tomou a ceia
obedecendo aquilo que o Senhor pediu, da forma que o Senhor pediu que você fizesse aquilo? E aí que está a importância da tradição. Nós temos um exemplo bíblico que nos remete a essa verdade e que nós precisamos tomar como verdade para nós. Então ele diz, ele diz que o grupo não se reunia para o melhor, mas para o pior. Ou seja, se é para tomar ceia desse jeito, Paulo está dizendo, melhor não tomar. Melhor que vocês não façam. Porque da forma como vocês estão fazendo, está piorando as coisas no meio da igreja. Porque era melhor não ter feito ceia do que fazer uma ceia e os irmãos, e essa ceia servir para dividir mais os irmãos do que unir. Olha que interessante, né? Isso nos leva a refletir sobre os nossos compromissos religiosos, doutrinários na igreja. Será que algumas coisas que nós temos feito em relação à igreja do Senhor não tem sido, na verdade, só piorado as coisas ou tem melhorado? Porque se não for feito da maneira correta, só traz piora e não melhora, né? E é isso que Paulo está nos advertindo. Então, quando ele fala da ceia do Senhor, ele diz, aquele que for até a mesa, ele tem que se examinar. E aí é um alerta para a igreja de Corinto e para nós também. Quando a gente vai até a mesa, a gente não, e esse domingo agora, que esse vídeo está sendo gravado domingo de ceia, nós não vamos à mesa para examinar o outro. Nós vamos à mesa para o autoexame. Ele diz, cada um se examine e veja se é digno, se está com o coração limpo, se está resolvido com Deus e com o seu irmão. Ou seja, não se pode chegar à mesa para segregar, tem que chegar-se à mesa para unir com Deus, unir-se com Deus e unir-se com o próximo, né? Então, esse é mais ou menos um pano de fundo aí que o apóstolo Paulo usa para nós falarmos sobre esse tema da tradição, né? Então, a tradição, ela serve para que ela venha nos nortear, porque senão nós não conseguimos, senão qualquer doutrina vai servir, né? Qualquer doutrina vai servir, qualquer papo que nos derem com relação a Deus e a fé, nós vamos cair. E nós estamos visto hoje em dia várias decorrências disso. Você vê alguns modelos de igrejas e denominações que claramente as pessoas que estão ali, por puríssima ignorância, não entendem o valor da história, da gente prestar culto da forma como a gente presta, da gente não fazer determinados tipos de atos, ou fazer alguns outros atos. E aí chega às vezes um cidadão, abre uma igreja e diz, não precisa de nada disso. Tem uns que falam que não precisa de batismo, outros que falam que não precisa mais de ceia, outros que dizem que você não precisa mais de nenhum tipo de sofrimento, porque Jesus já sofreu por você. Tudo isso, amados, pode ser facilmente rebatido com algumas aulas de escola dominical, com algum conhecimento, muito pouco, de história da igreja. E a tradição, ela está aí para servir a esse propósito, para que a gente lembre, opa, peraí, quando a gente pensar em se desviar muito do caminho, a gente possa lembrar, opa, peraí, quem veio antes de nós tem algo para nos ensinar. E é muito triste nós vermos hoje uma sociedade que tem desprezado o valor e a riqueza daqueles que nos precederam, né? Hoje em dia não se tem visto mais uma pessoa de idade como um símbolo de sabedoria. E às vezes algumas pessoas de idade não se dão, né, esse respeito para essa sabedoria. O mundo tem se invertido muito, está cheio de jovens que acham que sabem de tudo, que não tem que ouvir a ninguém, né? Cegos guiando outros cegos. E por isso a sociedade vai para onde está indo, né? Vai cada vez mais para o abismo, porque não existe mais norte,
esqueceram-se daquilo que precedeu, né? Esqueceram-se daquilo que precedeu. Então nós temos que entender o que a palavra de Deus nos orienta com relação à tradição. Então, o fundamento da tradição cristã, está no nosso livro lá, é a fé baseada na palavra. E aí, referência, Salmo 78, versículos 3 e 4, 1 João 1, do 1 ao 3, a gente poderia dar aqui centenas de referências bíblicas para o que nós estamos dizendo, né? O quanto o povo de Israel se desviava da lei, ia para os ídolos, ia para as abominações. Por quê? Porque se esquecia dos milagres, se esquecia das promessas, se esquecia dos líderes que vieram antes, dos erros cometidos no passado, e são erros que vão se repetindo, a igreja vai repetindo esses erros a cada momento, né? Então nós precisamos entender isso, que as tradições fundamentais da igreja, elas precisam estar firmadas na palavra. Não é algo retrógrado, não é algo leviano, mas é algo que precisa ser observado por nós. A palavra não é algo atrasado, não, amados. Nós que somos cristãos, acreditamos nessa palavra que é inerrante, que ela, bem estudada, bem aplicada, ela tem princípios eternos para a nossa vida, que ela não precisa ser mudada, ela só precisa ser devidamente contextualizada, devidamente aprofundada em seus termos, em sua cultura, no tempo em que foi escrito, e ler com lentes espirituais, né? Ou seja, toda a tradição ela precisa ser firmada na palavra, porque senão vira tradicionalismo. Só faz-se porque... por que a gente faz? Não, porque sempre foi assim. Poxa, mas tem fundamento bíblico? Mas serve para apontar para uma verdade? Ou é simplesmente uma tradição que não serve para nada? Ou seja, a tradição precisa ser firmada na palavra. Segundo, os rituais são para ser vivenciados e não repetidos, né? Nós temos na nossa forma de culto adoração, confissão, louvor, edificação e dedicação. São as 5 partes do nosso culto. E é interessante que a gente não faça essas coisas de forma mecânica. Faça porque tem que fazer. Às vezes a gente vê alguns colegas, né, dizendo: poxa, hoje tem ceia, hoje o culto vai ficar mais complicado. Tem que fazer a ceia. Irmãos, a gente não pode cair nessa postura automática. Nós temos que vivenciar esses momentos para que não vire um ritualismo. Para que não vire rito simplesmente por fato de ser rito. Não. É um rito porque ele representa algo, porque ele tem algo a nos ensinar, porque tem um valor didático, né? Como, por exemplo, a ceia e o batismo, que nós podemos citar aqui. E aí o autor diz, não é a tradição que torna o culto vazio, mas a falta de sinceridade e envolvimento nas nossas práticas cristãs e culticas. E aí fecha o raciocínio, porque não é questão de ter ou não ter tradição, a questão é a forma como se aplica. Se nós estamos vivendo aquilo que nós estamos repetindo, né? Para que as coisas não venham perder sentido. Terceiro, encontrar um equilíbrio entre tradição e inovação. Que é o quê? Exatamente para nós não cairmos no tradicionalismo. A tradição, ela foi, vamos dizer, a liturgia de culto, o tempo dos hinos, eles foram feitos numa época, né, em que a nossa cultura se movia em uma direção. Hoje ela se move em outra direção. É evidente que nós não podemos adotar 100% o que a régua cultural do Brasil diz, né? Porque senão nós estaríamos completamente depravados. Mas pode ser feita determinada contextualização. As coisas podem ser adaptadas, né? Sem perder a essência, podem ser adaptadas, podem ser vividas de outra forma. Você não precisa se prender, porque sempre foi assim, pastor. Há 100 anos que é assim, desde quando eu sou criança. Tudo bem, mas não é porque foi sempre assim que precisa continuar sendo. Não é só porque o irmão às vezes viveu isso durante 80 anos, 100, que precisa continuar sendo.
A régua deve ser, como foi dito no primeiro ponto, a palavra de Deus. A palavra diz que o hino tem que ser de determinada forma, determinada outra. A palavra diz que não pode ter uma guitarra. A palavra diz que tem que ser no órgão. A palavra diz que tem que ser piano. Não, a palavra diz todo instrumento que seja usado para louvar o Senhor. Então pode ser feitas adaptações e inovações, né? Seja na ornamentação da igreja, seja na estrutura, seja nas cores, né? Isso muda, isso pode ser mudado porque não é fator essencial descrito explicitamente na palavra. Só que essas mudanças elas não podem tirar o foco de um culto que seja cristocêntrico. Isso é inegociável. Então, nós podemos usar a nossa criatividade. Como diz aqui o autor, a tradição é um dos fundamentos da nossa fé. Ela não pode ser deixada de lado. É a segurança de que, mesmo com liberdade no culto e na vida, seguimos as verdades imutáveis do Evangelho. E a tradição tem esse valor didático para nos fazer lembrar disso. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse fenômeno de desprezo das tradições que tem se movido nas últimas décadas e que está vindo com cada vez mais força, né? O povo não é bem assim, não é bem desse jeito, né? Nós temos que tomar cuidado com isso. Dos sábios do século XXI, né? Que eles acham que podem sair mudando tudo, inclusive na palavra, no entendimento bíblico, porque os tempos mudaram. Veja, existe algo muito perigoso, cuidado. Como é que nós enxergamos a nossa vida, a nossa fé? Como é que nós enxergamos? Nós enxergamos de uma forma. Nós enxergamos a realidade através da lente da Bíblia, ou nós enxergamos a Bíblia através da lente da realidade? Porque se a resposta for a primeira, nós estamos corretos. Nós, cristãos, devemos enxergar a realidade pela lente da Bíblia. Porque ela é a nossa régua, o nosso manual de fé e prática. Agora, se nós enxergamos a Bíblia através da lente da realidade, cada mudança que a realidade nos propor, nós vamos querer mudar a Bíblia. E não vamos interpretá-la como algo que seja a palavra de Deus, mas sim simplesmente um conjunto de normas que vai se adaptando através dos séculos. E aí é que está o fundamento da coisa. Nós precisamos tomar cuidado para que essa fé, essa tradição, a experiência, a palavra, como está lá no quadrilátero wesleyano, né, nós como bons metodistas, e entendemos que esses pilares precisam estar firmados, precisam estar bem estabelecidos. Por que as pessoas hoje têm feito da Bíblia o que elas bem entendem? Porque elas não enxergam a realidade pela lente da Bíblia, a partir da Bíblia. A Bíblia não é fundação, a Bíblia virou uma mera parede. E qual é a fundação? A realidade, a cultura. E aí perde-se toda a tradição, perde-se todo o rumo, perde-se a história da igreja e perde-se o combate, a gente perde a guerra. Portanto, que você não venha a enxergar a Bíblia pela lente da realidade, mas sempre a realidade pela lente da Bíblia. E oramos a Deus para que os irmãos, esse conhecimento possa chegar à vida de cada vez mais irmãos e irmãs, sempre tomando cuidado para que nós não sejamos demasiadamente rígidos, sempre espirituais, sempre sensíveis, mas preservando aquilo que é fundamental para a nossa fé. Que Deus te abençoe nessa aula, que você possa ter um culto abençoado logo mais, e que você tenha um ótimo dia na presença de Deus. Graça e paz.